Fala líder, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre delegação em ambientes de tecnologia. A ideia aqui é trazer o que é delegação, qual a sua importância e como fazer delegação e como não fazer. Então, delegar nada mais é do que o processo de atribuir a responsabilidade de uma tarefa, projeto para outra pessoa. Então, é dada a autoridade, recursos para que ela rode aquela operação em específico. E como que a gente faz isso? Sempre gosto de dizer que inicialmente existem 3 atividades super importantes do líder antes de delegar algo, que é a definição do o que, para quem e sucesso. Quais os critérios de sucesso. Então tu precisa saber exatamente o que tu vai delegar, para quem e como tu vai avaliar o progresso e o sucesso dessa tarefa. Um ponto importante na delegação de quem é entender com clareza por que tu está delegando para aquela pessoa. É porque ela tem as habilidades e competências ou é porque ela não tem essas habilidades, mas ela está pronta para o desafio e para se capacitar? É importante ter essa clareza, porque a partir desse momento tu consegue entender como tu vai lidar com as situações adversas e como alcançar o objetivo tanto do projeto, bem como o teu objetivo como líder daquela pessoa. Então, para fins didáticos, eu vou criar um caso aqui onde eu vou delegar um desenvolvimento de um software de gestão de documentos, um GED. Então, logicamente, que ao desenvolver um projeto como tal, deve haver um roadmap, quais as features que vão estar inclusas, como cadastro de usuário, login, upload de arquivos, visualização de arquivos, exclusão de arquivos, muito mais. Não vou entrar no detalhe disso agora por conta da duração do nosso vídeo, mas é super importante ter isso claro. No meu caso, irei delegar para o meu liderado e colega chamado João, que é um coordenador de equipes aqui na minha empresa. E os critérios de sucesso atrelados a esse projeto serão financeiro, e prazo. Então, financeiro em resumo, relacionado ao custo de desenvolvimento, headcount, ferramentas e infraestrutura. E prazo, tempo de desenvolvimento de cada feature, bem como o tempo para entregar o software para o cliente. Então, nesse momento, nós planejamos a delegação. Agora, para a gente não cair na conhecida delargação, eu gosto muito de fazer essa brincadeira entre a diferença de delegar e delargar. Na delegação, existe um planejamento, um acompanhamento, uma evolução e um sucesso. Na delargação, às vezes existe um planejamento e é esperado que por algum milagre dê certo no final. Em resumo, é muito importante fazer o acompanhamento quando feita a delegação. Esse acompanhamento deve ser estruturado de acordo com o projeto. É importante definir o formato, a cadência e a duração. Lógico que projetos menores podem ter menos pontos de contato, projetos maiores, mais contato, mas isso não é uma regra. Eventualmente, o que vai contar mais é a importância e a urgência desse projeto. Então, isso acaba conectando ali muitas vezes até com a gestão de riscos, Então, eventualmente, tu pode ter um projeto super importante que vai ter apenas uma semana de duração. E nesse caso, talvez tu defina ali ter uma cadência de acompanhamento diário, Abrindo parênteses aqui, em equipes autogerenciáveis, como visto em empresas de tecnologia que utilizam de metodologias ágeis, existe uma cerimônia para isso, chamada diária, reunião diária ou daily. Ali, os membros do time, que se autogerenciam, acompanham, veem como é que está o progresso, se existe algum gargalo, tem algum problema e se eles podem se ajudar a redirecionar o desenvolvimento daquele projeto. Isso, de forma alguma, tira a necessidade do gestor, o coordenador, o gerente, precisar fazer o acompanhamento daquelas pessoas e daqueles projetos. Não é porque são autogerenciáveis que eles devem ser delargados novamente. Então, lembra que o acompanhamento também carrega a responsabilidade de comemorar pequenas vitórias, efetuar o reconhecimento de conquistas e da vitória de pessoas no time. Então, tem esse ponto ali também de reconhecimento, de ser um ponto de apoio, ajudar e também tomar decisões. Na gestão de projetos tradicional, existe uma ideia de desenhar ali um caminho feliz, um caminho que não vai dar muito certo, calcular de alguma forma e encontrar o que seria um caminho real. Para quem já tem experiência, deve lembrar do PERT CPM, onde o PERT se utiliza da probabilidade levando cenários otimista, pessimista e provável, e no CPM utiliza de estimativas de tempo determinísticas baseadas em dados históricos. Então, esse tipo de metodologia pode te ajudar a entender se o projeto está indo bem, se está ok ou se ele precisa de uma atenção. No âmbito de tecnologia, onde eu atuo como gerente, lidero outros líderes no cargo de coordenação e que trabalham com sprints, normalmente eu faço o seguinte: segunda-feira, no início da manhã, um follow-up, um report, a gente vê o que aconteceu na semana passada e o que a gente tem planejado para essa semana. Na terça-feira, eu verifico se tem alguma dúvida e se precisa de alguma ajuda. Na quarta-feira, a gente faz um checkpoint no meio da semana, no meio da sprint, no meio do progresso, que em teoria deveria estar no meio do projeto, para entender se a gente está no caminho e no prazo. E na quinta-feira, daí eu fico mais à disposição e faço algumas análises de indicadores mais profundas. E sexta, a gente faz o fechamento e entrega. Então, dessa forma, o time sabe que eu sempre vou estar disponível, acessível, que eu posso ajudar a tomar algumas decisões e direcionar eles frente a qualquer adversidade. Dito tudo isso, por que delegar?
Empresas de tecnologia crescem cada vez mais e mais rápido e cada vez têm mais responsabilidades não só no desenrolar das suas entregas, bem como com a sociedade. E dessa forma, os líderes precisam encontrar um formato para que eles aumentem, por exemplo, a produtividade e dessa forma ganhar capilarização. Então, aumentar a produtividade é um dos motivadores. Conseguir desenvolver habilidades dos colaboradores e aumentar a maturidade do time também é outro objetivo, porque a gente vai amadurecendo o time que amadurece a equipe que entrega mais valor. E por fim, a gente consegue liberar o tempo desse líder para se concentrar em atividades mais estratégicas, o que possibilita uma diferenciação daquela empresa no seu nicho de atuação. O que normalmente delegamos? Tarefas repetitivas, tarefas que outros podem fazer tão bem quanto você e tarefas que desenvolvem habilidades da equipe. E nessa delegação é importante a gente levar em consideração a habilidade e experiência da pessoa, bem como a carga de trabalho atual e, por fim, se a pessoa tem interesse em assumir essa responsabilidade. Alguns desafios comuns são o medo de perder o controle, a falta de comunicação e de confiança na equipe e dificuldade em abrir mão das tarefas. Para superar esses desafios, então, comunicação é chave, né? Estabelecer uma comunicação clara, aberta com a equipe, definindo as expectativas, prazos e responsabilidades, sempre de forma transparente. A confiança, né? Confiar nas habilidades da equipe, da pessoa, dar autonomia e espaço para elas realizarem as tarefas. Feedback, fornecer feedback regular para que elas saibam o que elas estão fazendo bem e onde elas podem melhorar. E reconhecimento, reconhecer e recompensar o bom trabalho para incentivar a equipe. Então, fazendo um fechamento aqui. Para delegar de forma eficaz, faça o seguinte: tenha uma definição clara de expectativa, o que, quem, critérios de sucesso, mantenha a comunicação aberta e constante, follow-up, feedback, checkpoint, suporte, em resumo, acompanhamento, forneça autonomia e espaço para o crescimento dessas pessoas e trate sempre de reconhecer e recompensar pelo bom trabalho. Por hoje é só, muito obrigado pessoal, até mais!